Estamos aqui para mais um Panorama Talks com Fred Litovski, sócio fundador da Alliance Technologies. Tudo bem, Fred? Tudo bem, como vai, Victor? Maravilha. E também com o nosso amigo de longa data, Roberto Silva, vice-presidente de vendas para a América Latina da Telestrider. Tudo bem, Roberto? Tudo ótimo, Victor. Bom falar com você novamente. Maravilha, amigo. Conta pra gente dessa nova missão que você assumiu agora, Roberto. Então, é um desafio bem interessante, eu estou super animado aí. A Telestrada é uma empresa que, apesar de ter 30 anos já de mercado e uma presença em mais de 140 países, ela está chegando na América Latina, né? Por aqui ela ainda não tinha presença, então eu estou tendo a chance de iniciar esse trabalho, né, em parceria aí com o Fred, uma empresa dele, então eu estou super animado aí para desenvolver esse trabalho com eles. E qual que é essa parceria Telestrider Alliance atualmente? Como que funciona isso? Então, hoje, como você disse, né, eu tenho responsabilidade pela América Latina, então a Alliance foi a escolha, assim, para mim, óbvia, né, para Brasil, né, pelo corpo técnico, né, pela estrutura técnica que a Alliance tem e pelo profissionalismo que eles acompanham em todas as atividades, né, seja na área comercial, seja na área de suporte, eles têm uma estrutura de laboratório. Então, para quem está começando um trabalho como eu para a Telestrider, é fundamental você ter um parceiro que possa te dar essa sustentação, né? E aí, na figura do Fred e do Maurício, eu não tenho nem que explicar, né? Eles são super fortes, estão bem posicionados, e vai ser muito legal desenvolver esse trabalho com eles. O Fred, e para a Alliance também soma muito no portfólio de soluções atuais, né? Exatamente esse o ponto. Assim, nós fundamos a empresa tem mais ou menos 5 anos, eu e o Maurício, e, assim, obviamente lá para cá a gente vem trabalhando bastante a questão de venda, mas um dos grandes focos da empresa é a engenharia, e até pelo expertise todo do Maurício Belloni, né, a história dele em televisão é toda voltada à engenharia. Então a gente desenvolveu bastante atividades junto aos clientes para projeto, implementações de projeto, suporte, bastante, a gente desenvolve bastante a questão de spare parts no Brasil, facilitando bastante para o cliente as questões de RMAs local, né, no sentido de troca de peças, suporte aos sistemas instalados. E eu entendo bem quando o Roberto fala que ele precisa de um parceiro local forte na área de engenharia, porque para uma empresa que está iniciando, ele vai, obviamente, desempenhar várias vezes a tarefa de demonstrações, de equipamentos, provas de conceito em clientes. Isso demanda não só, obviamente, transporte de equipamentos, como setup, instalação, treinamento. Então, precisa de uma equipe de engenharia para suportar, né? E é o nosso trabalho, é o que a gente gosta de fazer. E tenho certeza também, assim como o Roberto falou, que vai ser muito bom. Essa fase vai ser ótima. Porque é uma empresa que tem muito potencial e ela é bem tradicional, falando fora da América Latina, né? Aqui faltava realmente um corpo latino para trabalhar isso, para desenvolver a marca, né? Exato, e a gente costuma dizer que o DNA da Telestrider são relações de longa data, seja com clientes ou seja com os seus realmente parceiros, né? Então, nesse sentido, a gente começa o nosso trabalho. Eu acho que eu não comentei, mas o nosso foco está voltado para a área de monitoração de workflow, né? Então, desde da captação até a transmissão, a gente tem toda uma solução voltada para essa parte. E também temos soluções de playout, né? E junto, tanto na de monitoração quanto da de playout, nós temos uma área de compliance recording, que é uma coisa bem interessante, que eu acho que, inclusive, até pelo momento que a gente vive, essa característica, né, essa solução, ela é muito bem-vinda no mercado. Pelo menos foi a impressão que eu tive já conversando com alguns clientes. Uhum. Explica mais para a gente isso do compliance recording, Roberto. Então, assim, hoje no nosso sistema,
independentemente do disparador, né, do trigger que você escolher. Isso pode ser o início de uma inserção, por exemplo, de publicidade, pode ser um alarme, pode ser uma variação da condição de um determinado ponto do workflow. A gente tem uma série de mecanismos que podem disparar essa gravação. E aí eu posso gravar esse conteúdo a partir desse disparo, tanto em alta resolução como transcodificá-lo, né? Para ter aí uma otimização de capacidade de storage. Mas a solução ela é bem interessante. Então, dependendo do evento, você dispara esse Compliance Recorder que te garante, por exemplo, documentar um SLA, um evento. Então, o operador ele consegue provar para o seu cliente, né, que aquele conteúdo foi ao ar naquele horário, naquela data. Então, isso ajuda bastante nessa questão dos SLAs que as empresas acabam tendo, né, entre si. Uma questão interessante, né, Roberto? Todas as frentes que você comentou, que são obviamente atendidas na área de TV, mas interessante é que os produtos do Roberto, a Telestrader, também podem ser aplicados, por exemplo, para rádio, o que até mesmo para a Alliance não só é um desafio novo, nós muito pouco atuamos na área de, seja consultoria, seja projetos na área de rádios, mas os produtos, tanto de monitoramento quanto também a parte de compliance record, são fáceis de ser introduzidos em várias aplicações, mas também na de rádio. Então, é uma área interessante. A gente pretende explorar isso bem, auxiliando a distribuição para o Roberto aí desses produtos. E rádio é um mercado que está se desenvolvendo mais agora com essa parte de streaming de vídeo também, né? Exatamente. A gente abre um outro campo. Isso. Eu ia comentar exatamente isso. Nessa nossa solução, nós incluímos toda a parte de OTT, né? Então, essa de rádio, por exemplo, você pode demodular um sinal de FM e fazer o streaming desse conteúdo, né? A solução já tem a capacidade de fazer a transcodificação e publicar isso daí como se fosse um Orange Server para a rádio, né? Então, isso acaba sendo uma inovação, porque você, além de monitorar, você pode fazer com que o negócio daquela rádio tenha um alcance diferenciado por outras mídias, né? Como, por exemplo, a internet. Excelente, excelente. E como que está, Roberto, a tua estratégia fora para os outros países da América Latina também? Nós começamos, eu tenho já um contato desenvolvido no México com a Promexar. Eles são hoje distribuidores de outras marcas no México e também se interessaram pelas soluções da Telestrader. Então, a gente, inclusive, já tem até um projeto piloto lá que a gente está trabalhando. Então, além de Brasil, eu tenho México. Nós iniciamos as tratativas na Argentina e no Peru, até esse momento, né? Eu me juntei à empresa por volta do IBC, então, alguma coisa como segunda semana de setembro, né? Então, de lá para cá, a gente conseguiu fazer esse contato. Então, Brasil, México, Argentina e Peru, nesse primeiro momento. Um território pequenininho, assim, para começar. Excelente, excelente. O duro é a ponte aérea para esses lugares, né? Opa! Pois é, pois é. Só de Brasil, né? Só de Brasil a gente já tem distâncias assim quilométricas, né? E aí quando você envolve outros países, aí é aquele negócio, tem que ficar sei lá, no aeroporto de Guarulhos, sei lá, 5 horas antes do voo, aquela história toda. Mas isso é legal, assim, eu acho bem bacana. O bom é que do ponto de vista de, por exemplo, provas de conceito, setup para testes de sistemas e até mesmo implementação, a gente consegue fazer boa parte, se não quase tudo, remotamente. Então, isso também facilita bastante, né? Ajuda um pouco essas questões das dimensões tão grandes do continente.
não só do Brasil, mas certamente por aberto nos outros países também. Isso ajuda Claro. bastante. Não, tem Claro, razão. a pandemia ajudou muito também nesse sentido, né? A gente se habitua mais a trabalhar essa parte. Até a nossa entrevista está sendo feita remotamente por Zoom, né? Facilitou Exatamente. muito isso, porque antigamente as pessoas não tinham essa tradição, né? E, por outro lado, a visita presencial, o Fred e o Maurício estão calejadíssimos aqui em relação ao Brasil, tá resolvido. Bota calo nisso. Né? Como que está a expectativa para vocês, Roberto, com relação ao próximo ano, considerando que a gente está tendo uma mudança de governo também? Do ponto de vista de mercado, a gente imagina que o Brasil, em especial, não deve sofrer tanto o impacto direto, né, no primeiro momento, na primeira análise. Então, nós estamos muito otimistas nesse sentido. Como eu já comentei, a gente teve um bate-papo com alguns clientes, então tem gente que já pediu orçamentos, né? Já tem alguns que, inclusive, a gente deve fazer uma prova de conceito em breve. Então, a receptividade do mercado, pelo menos em termos de Brasil, está sendo muito interessante. Então, eu estou animado aí para 2023, né? O México também já sinalizou dessa maneira. Agora, a gente entende que a América Latina tem um timing particular, né? Então, muitas coisas são demandadas, mas daí até você concluir e conseguir concretizar a venda e instalações, essas coisas, leva-se tempo, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho de base nesse momento, então, o nosso bate-papo aqui vai ser muito importante também para poder levar a informação que a Telestrada hoje está no mercado, que a gente está com a Alliance, que o escopo da empresa é América Latina. Então, eu acho que vai ser um ano muito frutífero para nós. Muito bom, muito bom. Porque o Brasil, ele compra muito por relacionamento pessoal também, né? Então, assim, a marca já tem prestígio, tem tradição, mas os players à frente da marca são tão importantes quanto a marca, em alguns casos até mais. Você tem É isso razão. que a gente percebe nesses anos todos, especialmente falando em broadcast. Sim, principalmente, né, nesse mercado. E, assim, invariavelmente, são quase sempre os mesmos. São as mesmas pessoas. É uma pequena, grande família. É uma pequena, grande família, você disse tudo. É verdade. E, né, Fred, nesses anos, né, de relacionamento, que nem eu estive afastado em outros mercados, eu estava mais no mercado na internet, também voltado vídeo, mas atendendo mais os ISPs. Então, eu estou voltando, né? Fazia quanto tempo que a gente não se falava, né? É verdade, é verdade. Algum tempo E, já. assim, a receptividade tem sido excelente. Então, é muito gostoso. É como se tivesse não, né? Revendo amigos e poder ajudar esses amigos a serem mais eficientes, né? Ter maior controle, né? Poder ter que nem eu havia falado dos SLAs, né? Eu quero poder ter a satisfação de estabelecer uma barra ainda maior, né, na entrega da qualidade do serviço, do produto dele. Então, acho que nesse sentido está sendo muito bacana poder regressar. Como é que está para vocês, Fred, a expectativa para 23? Olha, você perguntou em relação à troca de governo, né? Eu tenho uma opinião talvez um pouco, acho que não é controversa, acho que muitos até concordam comigo que o mundo não acaba amanhã, não importa se o governo A, ou B, ou C, às vezes alguma particularidade, alguma determinada questão possa ser mais fácil ou mais difícil com um novo governo, com uma nova política, mas, no geral, o país vai continuar, os negócios vão continuar, seja de um lado ou de outro. Eu vejo 2023 como um ano com desafios grandes, como foi 2022, né? Foi um ano de grandes desafios, mas eu começo a ver algumas coisas até mais fáceis para 2023. Acho que a pressão cambial estava gigantesca em 2022, talvez seja um pouco diferente em 2023. Acredito também que a questão da Covid, que afetou fortemente ainda a NAB do ano passado, com pouca gente atendendo, já vai ser uma pressão menor nesse ano, mesmo com
com talvez outras variações aparecendo no mercado, mas com a intensidade já muito menor. Então, acredito que uma NAB vai ser uma NAB mais forte, com o maior número de pessoas participando, que também é uma coisa muito positiva para quem está no mercado. Nosso mercado é um mercado bastante dependente do que acontece em NAB, SET e BC, né? Então, eu vejo lá de um modo muito positivo sempre, né? Mas especialmente para 2023, eu vejo com bastante esperança de ser um ano muito bom. 2022 foi um ano bom, com todas as dificuldades, com ser um ano eleitoral, né, que traz um monte de incertezas para todos que participam no mercado. Então, eu vejo 2023 como um ano bom. Estou satisfeito com essa nova parceria, porque eu acho que é mais uma maneira de você melhorar a relevância do seu portfólio, ajudando os clientes, os parceiros a enfrentar os desafios deles do dia a dia, que não são poucos, são muitos, não só pela mudança da tecnologia constante, como também para ter soluções mais baratas, mais ágeis, auxiliando eles a atender melhor os seus clientes finais. Claro, claro, claro. Uma coisa que a gente brinca, Roberto, assim, se você entrou no escopo da Alliance, é que a solução é boa. Porque esses caras são extremamente criteriosos Obrigado, Vitor. e quem eles assumem. E assim, é um know-how antigo, né? Tanto o Fred como o Maurício, vocês conhecem há muito tempo já também com parcerias com as outras empresas e tudo. Mas eu sei que eles são extremamente criteriosos para colocar um login no site ali, ó. É uma briga boa ali. Né? Mas é bom assim, é bom. A gente cresce devagar, mas cresce consistentemente. Eu acho que é interessante. Claro, claro, claro. Não, sem dúvida. E é uma coisa que eu acompanho desde day one com eles, porque assim, eu vi a formação dessa empresa, né? Não, o Victor é parceiro desde o início, em todos os sentidos, desde de trabalhar a marca junto com a gente, quanto ajudar a distribuir no mercado do ponto de vista de comunicação. Então, é um grande parceiro, assim como o Roberto. Então, eu tenho certeza que estamos todos aqui num ótimo pace aí para 2023. Ah, sem dúvida. Eu fui para esses eventos todos também, né? NAB, IBC Sim. E outros eventos de outras áreas. O que a gente percebeu, assim, NAB foi menor em relação a público, em relação a estandes, IBC também, mas o entusiasmo foi muito grande nesses eventos e mesmo na 7 Expo, o reencontro dos players, né? Porque o relacionamento humano é fundamental nesse negócio. É fundamental. E com certeza o próximo ano vai ser mais fácil em relação ao Covid, essas coisas todas. E governo, economia, a gente sempre se virou. Um governo com outro. É o meu ponto, é isso. Né? E acho que realmente não cabe, né, a análise do governo A ou B. Eu acho que isso é uma questão, e a gente tem que aprender que isso vem e vai, né? Mas eu acho que o importante é estar bem preparado, de novo, ter um portfólio relevante, ter uma estrutura enxuta, mas importante para os clientes, né? Então, acho que se a gente se prepara dessa forma para as dificuldades do mercado, não importa muito exatamente se o novo governo ou o antigo governo que está ali, né? Os desafios vão estar todos colocados na mesa. E outra coisa que a gente percebe é assim, a reafirmação da indústria broadcast com o peso da credibilidade nas notícias ainda, né? Sim. Porque assim, a social media cresceu muito, deu voz para muita gente, mas uma coisa é você ter uma chancela da Record, da Globo, da Gazeta, é diferente ainda. E esses são nossos clientes de qualquer forma. Exato. Sem dúvida. E nesse sentido, eu entendo que é até por isso que a gente sobrevive, continua, vem governo, vai governo, porque a notícia é uma coisa mandatória, socialmente falando, ela é fundamental, né? E levar entretenimento também é fundamental. Então, hoje a gente vive num mundo muito plural do ponto de vista de engenharia, né? Imagina quem lá atrás, quando a gente estava discutindo o padrão, né, 2007, alguma coisa como o padrão terrestrial foi colocado. Naquela época ninguém imaginava a revolução que estava por vir, né? Tem pouco mais de 15 anos desde lá para cá. Hoje, o número de variáveis que uma operação tem que tomar conta é gigantesco, né? Então, nesse sentido, por isso que a Telestrider
entra com um apelo bem interessante, porque a gente consegue facilitar, né, o controle, a monitoração, a interação da informação, né? A gente consegue capturar em tempo real dados relevantes para a tomada de decisão, né? Então, eu acho que isso não muda em função do ambiente externo, né? Ao contrário, cada vez mais você precisa ser, se o ambiente externo não está favorável, você tem que otimizar cada vez mais. Então, nesse sentido, é muito bacana a gente poder levar uma solução que, como o Fred falou, faz com que o cliente, né, a gente serve o cliente de uma maneira mais efetiva. Então, isso é bem legal. Claro, claro, claro. E cada dia mais, né? As redes sociais cresceram muito, as emissoras estão sabendo aproveitar essa multiplataforma toda e a comunicação ficou mais rápida. Exatamente. Né? Então, esse fator, né, da velocidade, né, porque as coisas sempre mudaram, mas antes levava um certo tempo, dava tempo de você reagir. Né? Hoje é humanamente impossível. Né? Então, você fazer uso de tecnologias que te proporcionam, né, como a gente comentou, do Complexity Record, facilitam a vida de quem tem que estar 110% do tempo uptime, né? Então, realmente, a velocidade das coisas hoje não dá para você encarar um desafio como esse numa operação sem ter os recursos necessários. Agora, Roberto, falando da tua experiência como executivo, você foi muitos anos broadcast, telecom, pay TV, Isso. E aí você migra para essa parte de internet e volta para o broadcast. Exatamente. Como é que é essa experiência de filho pródigo? Voltar para casa. Nessa trajetória, eu fiquei acho que uns 6 anos na área de consumer electronics, né? Então, assim... É verdade, é verdade, é verdade. Na época eu fui Philips, né? Aí eu entrei na parte profissional, vídeo profissional, depois eu acabei indo para a área de consumo, né? Fiquei bastante tempo lá. Eu sempre tive, assim, como eu vou dizer, uma paixão mesmo, talvez seja um pouco romântico nesse sentido, mas eu sempre gostei de ter o pano de fundo de tecnologia, né? Tecnologia é uma coisa que me encanta, eu sempre leio, são coisas que me atraem, né? E broadcast sempre foi uma fonte e um segmento onde a tecnologia é relevante. Hoje, óbvio, tecnologia é relevante em qualquer ponto, mas para quem viu o MPEG-2 começar, depois foi passando, decide uma coisa, MPEG-4. Você vê, eu vi o MPEG-4 em 2000 na Philips, 22 anos atrás, entendeu? Foi quando eu entrei que eu conheci o Fred, inclusive. Então, já... Não precisa de tantos detalhes assim, Roberto. A pessoa precisa saber essas coisas todas. Agora eu dei provas numéricas, né? O pessoal vai poder usar dado relevante. Não precisa nem usar o meu Complexity Recorder, já está aí. Já. Então, Vitor, ter essa possibilidade de desenvolver um trabalho, no meu caso aí, de gestão, mas com uma componente comercial forte. Para mim é sempre muito prazeroso, né? E como eu falei, voltar e ser bem recebido, né? Foi uma sinalização assim que me deixou muito contente e eu estou super animado. Muito bom, muito bom. Você fazia falta na indústria, Roberto. Obrigado. Legal. Obrigado mesmo. Eu sou, como eu disse, acho que eu tenho um pouco essa veia romântica aí, mas agora também está um pouco tarde para mudar. Maravilha, gente. Do nosso lado é isso, então. Quero agradecer muito a presença de vocês, dar parabéns por essa nova parceria e parabéns, Roberto, por esse desafio. E por tomar juízo e voltar para cá, né? Voltar para a nossa indústria, que não é uma indústria fácil, mas assim, são tantos anos de relacionamento que isso facilita, né? Você já sabe por onde transita, com quem conversar e tudo, né? Eu acho que esse é um grande asset que você desenvolveu na tua carreira. Eu tenho certeza disso, que
As pessoas são o ponto relevante aí, né? Então, você poder... o cliente é pessoa, o parceiro é pessoa, entendeu? Claro. Então, você ter essa componente, ou ter as portas abertas para desenvolver o seu trabalho é fundamental, né? Que aí você tem voz, você pode dizer, e aí, obviamente, ninguém está a escapo de ter qualidade, ter competência, essas coisas, mas isso é default, isso é todo Esse é o mundo padrão. é o padrão. Então, ter as portas abertas realmente é um fator extremamente relevante, e eu estou super contente. Muito bom, gente. Obrigado, então. Excelente. Eu que agradeço. Obrigado, Vitor. Obrigado, Roberto. Um grande abraço aí a todos. Um abraço a todos.